seu amor. É sua mão Me conduz, como ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. tu me compraste, E sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. doce é a Meu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. guia meus passos, Salvador, tu me compraste, sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. sigo sem medo, Meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso posso cantar na escuridão. guia-me sempre, Meu Senhor, guia meus passos, o Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Boa noite, irmã Ciene Andrade, Deus te abençoe. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. para o seu reino, Nu me conduz pelo jardim e pela cruz. lá ficou Com morto velho eu, lá meu espírito reviver. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Hoje está muito quente aqui, eu nunca vi uma quentura tão grande. em fervente De oração, vem o teu oração na presença de Deus, pois só podes fluir o que estás a pedir. quando Tu deixares, no altar, perante que o Senhor estiver, todo ser Ele controlar. só então Hás de ver que o Senhor tem poder deixares no altar, maravilhas de amor. te fará O Senhor atendendo
respeitar seu imenso poder, socorrer quando tudo desmontar, quando tudo perante o Senhor estiver, tudo teu ser Ele controla, Só então hás de ver que o Senhor tem poder, deixares notar. Boa noite, meu irmão Rocival, a paz do Senhor. se orar Diz, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Sei por Deus não sentir, que tua alma mas se abriu, deixando voltar. tudo perante o O Senhor Senhor estiver, Ele controla, hás de ver, que o Senhor tem poder, deixares Pai do Senhor, amados irmãos, é com alegria que estamos aqui para trazer mais uma mensagem, mais uma palavra do Senhor para a igreja do Senhor. Para mim é motivo de alegria estarmos aqui. Eu quero dizer que é mais um dia, vamos agradecer a Deus, hoje é domingo, amanhã começa a semana. Eu quero parabenizar todas as mulheres de Deus, todas as mulheres em nosso Brasil, todas as mulheres no nosso mundo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde seu lar, sua família. Eu vou deixar um versículo da palavra de Deus para as mulheres nesta noite. Todas as mulheres do Senhor. Eu vou deixar no Salmo 23, que diz assim, no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Jesus está com vocês. Deus guarde vocês, Deus os proteja. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não tema mal algum, porque Jesus está contigo. Este é o versículo que eu deixo para todas as mulheres, que amanhã é o dia 8, é o dia das mulheres. A paz do Senhor, Andréa, missionária Andréa. Este é o versículo que eu deixo para todas as mulheres que confiem no Senhor. Ainda que o mundo esteja ao contrário sobre a sua vida, que tudo esteja dando ao contrário, creia que o Senhor está contigo. Que Deus abençoe todos os lares, todas as guerreiras, mulheres guerreiras, pastoras, obreiras das obras do Senhor, as dirigentes de círculo de oração. Que Deus abençoe cada vida, cada lar, cada mulher nesta noite, cada jovem, cada moça, cada criança ainda jovem, sendo menina, que vai se tornar mulher. Que Deus guarde as mulheres do nosso mundo, não é?
que nós possamos confiar no Senhor, que Deus guarde a vida de vocês. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Jesus está com vocês, mulheres. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de cada uma de vocês, viu? Eu recebo um abraço do irmão, amigo, Rivanildo, servo do Senhor. Amém? Que Deus realize os sonhos das suas vidas, que Deus chegue com vitória na vida de vocês. Amados irmãos, nós vamos orar pela nossa nação, vamos orar pela família, pelo Brasil. Estou preocupado, irmãos, com esta pandemia, porque não está fácil. Não está fácil, irmão. Devemos orar, buscar ao Senhor. O inimigo tem... Muitas vidas têm sido derrotadas por esta pandemia. Muitas vidas têm perecido, irmãos. Vamos orar. Pai Celestial, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Toma a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Repreende todo o mal, toda a fúria do inimigo, Senhor. Me cobre com Teu sangue, Senhor. Guarde a minha vida, Senhor. Toma ela em Tuas mãos. Me livra do homem mau, do homem sanguinário, da inveja, da traição. Ó Senhor, toma a minha vida em Tuas mãos. Toda preparação do inferno, toda ferramenta preparada contra a minha vida não prospere. Contra a vida da Tua igreja não prospere, Jesus. Pai, eu sou o menor da Tua casa, o menor dos menores. Me perdoa meus erros, minhas falhas. Me guarde, Senhor. Me ajude, Pai. Me dá a direção da Tua palavra, discernimento da Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, abençoa Teus filhos, Senhor. Tuas filhas, Senhor. Abençoa esse dia maravilhoso delas, o dia das mulheres, Senhor. Abençoa as mulheres no nosso país. Tantas mulheres perecendo, tantas mulheres morrendo pelos seus maridos, Senhor. Vá dando livramento a elas. Senhor, vá cuidando dos lares das famílias, Pai. Visite meu filho, Jesus. Senhor, tome conta dele, ele te pertence, guarde ele, cobre ele com teu sangue. Entre na mente dele, Senhor, dê sabedoria a ele, discernimento. Senhor, tudo aquilo que coloca em sua mente contra a minha vida caia por terra, Jesus. Guarde ele, dê sabedoria, Jesus, a meu filho. Guarde ele, acampe anjo nas estradas, Senhor. Guarde ele em nome de Jesus. Pai, eu estou aqui diante de Ti para Te pedir um socorro pelo nosso país, Senhor, sobre esta pandemia. Nos dê, Senhor, um basta nesta pandemia. Repreenda esta mal, esta doença, esta enfermidade, Senhor. Muitas pessoas que estão precisando trabalhar e não estão podendo trabalhar, Senhor. Muitas pessoas que estão passando por aflição, por necessidade, Senhor, por causa desta pandemia. Muitos têm chorado com tristeza os seus entes queridos, Senhor. Vá consolando os corações, vá consolando as vidas, Pai. Pai, visita, Pai, minha família, guarde meus irmãos, cobre eles com teu sangue, cobre eles, Senhor, com a tua graça, o teu conhecimento. Visite, Senhor, minhas irmãs, Senhor, visite este lar ao qual eu estou, guarde ela, dê saúde a ela, visite sua saúde, visita seu esposo, que ele possa voltar para Jesus, que ele possa entregar a sua vida a Jesus, Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias, visite Cleudo, Senhor, que ele possa voltar para Jesus, Pai. Visite Rayane, dê vitória a ela. Visite Daiane, abençoe suas filhas. Abençoa o filho de Rayane. Abençoa, Senhor, este lar. Abençoa esta casa. Abençoa Gabriel. Abençoa Arthur. Abençoa Esther, Jesus. Abençoa nosso presbítero Zé Arthur. Guarda teu filho, ajuda ele, cobre ele com teu sangue. Abençoa a dona Miriam, a irmã Miriam, sua esposa. Abençoa seus filhos, Jesaías, Arthur. Eu não me lembro o nome do outro no momento, Senhor. Cuide deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Visite, Senhor, este lar, visita essa família, visita as famílias no Brasil, visite todos os teus filhos, Josilene, que pediu oração pelos seus filhos, todos aqueles que têm pedido oração através do celular, Senhor. Visite, Senhor, esta vida, aquela senhora que pediu pelos seus filhos, Senhor, ontem. Senhor, tome seus filhos em tuas mãos, toma a nação em tuas mãos, toma os jovens, toma os adolescentes, as crianças. Visite o casamento, Senhor, visite os casamentos. Senhor, muitos casamentos hoje, Senhor, não tem constância, não é para a vida toda, Pai. Mude esta maneira de o homem casar e viver pouco tempo, Senhor, que o inimigo não trabalhe no meio dos casais, no meio da família. Repreende, Senhor, o mal, a maldição lançada no meio das famílias. Senhor, visite, Senhor, cada lar que está passando por um processo difícil, Senhor, que Tu sabes. Visite, Senhor, cada família, visite Toritama, visite Santa Cruz, visite Caruaru, Senhor, abençoa este polo de confecções, abençoa, Senhor, aqueles que estão desempregados, visite, Senhor, aqueles que estão sem um emprego, sem um socorro, Pai. Visita os teus filhos que estão precisando de uma providência, de um milagre, de uma quantia financeira, Senhor. Tudo aquilo que eles necessitam, se é de uma feira, Jesus, que estão com os armários vazios. Ó Senhor, trabalhe, Jesus, no meio da nossa nação, no meio do teu povo. Visite, Senhor, os hospitais, as clínicas, as policlínicas, Senhor. Visite, Senhor, e vá com cura, chegando com cura no meio do teu povo. Vá chegando com cura, com maravilhas, Senhor, no meio do teu povo. Aqueles que os médicos desenganaram, Senhor, a última palavra é a tua, Senhor. Ó, Senhor, cura aquelas vidas que não têm mais uma oportunidade de vida. Muda as histórias delas, Senhor. Transforme suas vidas. Que o teu nome seja exaltado através das suas vidas, Senhor. Visita pastor João Batista, visita irmã Sandra, visita, Senhor, missionária Andréia, visite a Alana, Jesus, guarde ela debaixo do teu sangue, dê sabedoria a ela e discernimento. Abençoa tua serva, a pastora Rosinete, guarde tua filha, ajude ela, multiplica o azeite, o conhecimento da tua palavra na vida da tua filha. Visite seus filhos, seus netos, netas, Senhor. Abençoe Duda, abençoe pastor Caio, guarde ele embaixo do teu sangue. Senhor, visita seu filho Jonatas, Senhor, repreende, Senhor, aquele mal, liberta ele do vício das drogas, liberte, Senhor, cada filho teu que está precisando de um socorro, seja do cigarro, seja da bebida, seja de qualquer for o vício, Senhor, vá libertando o teu povo, vá transformando a tua vida, vá despertando a tua igreja, vá despertando a nação para a chegada da tua chegada, Senhor. Visite, o Senhor é a luz do mundo, Senhor. Visita cada casa, cada lar, Senhor, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada adulto, Senhor. Visita os anciãos, aqueles que estão, Senhor, nas casas de repouso, aqueles que estão nos lares, Senhor. Vá dando saúde, vá restaurando a saúde dos teus filhos, Senhor. Visita, Pai, a nossa nação. Visita, Senhor, nossas autoridades. Visita, Senhor, nosso presidente. Dê sabedoria a ele e discernimento. Abençoa nossos prefeitos, governadores, deputados estaduais, federais, municipais, vereadores, senadores, Senhor. Visita o Ministério Público. Visite, Senhor, toda a autoridade constituída por ti, visita a Polícia Militar, visite o Corpo de Bombeiros, visite, Senhor, as Polícias Federal, Senhor, e a PRF, Senhor. Visita cada órgão público, Senhor. Visita a tua nação que está precisando de um milagre. Senhor, muitos estados estão fazendo lockdown, estão fechando, Senhor. Como vai ficar a situação do teu povo? Como vai ficar, Senhor? É muita fome, é muita necessidade que o povo está precisando, Senhor. Ó, Senhor, me cobre com teu sangue, guarde a minha vida, me livra do homem mau, Senhor, da perseguição do inimigo, abre a porta da palavra, visita cada lar, cada família que esteja aqui nesta noite,
Visita Girlane Alves, visita Andréia, visita Rocival, visita o Rodrigo, seu filho, e liberte ele daquela bebida, liberte ele de tudo aquilo que possa impedir a sua chamada para o Senhor. Liberte, Senhor, liberte a nação, liberte os jovens, visite os que estão no presidiário, Senhor. Visita aqueles que estão no presídio, tanto feminino como masculino, como aquele dos adolescentes, Senhor. Vá libertando aquelas vidas, Senhor. Vá transformando aquelas vidas, Senhor. Vá dando um novo nome, vá mudando a história, Senhor, daqueles jovens, daquelas mulheres, daqueles homens, Senhor, que se contaminaram com o mal. Mas o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Muda a história, guarda esta cidade, guarde nossos vizinhos da direita, da esquerda, guarde nosso bairro, guarde nossa cidade, guarde nosso país, guarde nosso estado, visita cada país do mundo, visita cada cidade do mundo, Senhor, guarda, visita Quiliane Ferreira, guarda tua filha, Senhor, abençoe seu lar, sua família, abençoe a vida da tua igreja, visite a Ângela Santos, Senhor, visite todos aqueles que têm me pedido oração, visite o teu caderno de oração, Senhor, visite teus filhos que estão ali com teu nome, visite, Pai, aqueles que estão precisando com socorro, visite o órfão, visite a viúva, visite os necessitados, os aflitos, aqueles que estão, Senhor, numa situação difícil. Guarde a nossa nação, guarde o mundo, guarde Israel, visita, Senhor, cada um dos teus filhos nesta noite. Assim eu já te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria do Carmo, que Deus te abençoe, seu lar e sua família. Que Deus abençoe cada vida nesta noite. Que Deus abençoe cada lar, cada mulher, cada criança, cada adolescente, cada homem que está trabalhando nesta noite. Os trabalhadores rurais, os trabalhadores que estão nas suas empresas, os vigilantes, Senhor, visita-os, Pai. Visita aqueles que estão nas estradas, vá dando livramento, vá dando, Senhor, vá dando livramento e guardando-os debaixo da tua mão poderosa. Visita os feirantes, visita, Senhor, os empresários, os agricultores, os comerciantes, visita aqueles que estão nas excursões, nos ônibus, viajando do Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Vá guardando, Senhor, aqueles ônibus, vá guardando, Senhor, aquele povo, Senhor, vá dando livramento, Jesus. Visite aqueles que estão nos ares, que estão viajando neste momento, de um mundo para outro, de um Brasil para outro, de um país para outro, Senhor. Guarde eles, guarde aqueles aviões, guarde aqueles pilotos, abençoa, dê sabedoria a eles, Senhor. Visita, Pai, os feirantes, visita, Senhor, aqueles que vendem água mineral na rua, visita aqueles que têm uma barraquinha, Senhor, visita aqueles que têm qualquer trabalho, Senhor, que seja digno. Abençoe, Senhor, guarde, Senhor, ajude-o, Senhor, a manter a sua família. Visita aqueles que estão com seus armários vazios, Senhor. Visita aqueles que estão na rua, visita aqueles que dormem na rua, aqueles que vivem na rua. Ó Senhor, visita aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, Senhor, que não tem um teto para dormir, que não tem o que comer, não sabe o que vai comer no outro dia, Senhor. Mas tu tem provido, tu tem guardado aquelas pessoas. Chegue com teu milagre na vida deles, chegue com providência, Senhor. Assim eu já te peço e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe tua filha Quiliane. Visita, Senhor, cada vida nesta noite que está aqui. Visite cada lar, cada criança. Senhor, visite, Senhor, aquelas crianças que são... Que muitas vezes, Senhor, são abusadas até pelos seus familiares. É muito difícil, Jesus, esta situação. Visite aquelas crianças, Senhor, que tem muito pedófilo, Senhor, abusando das crianças. Vá repreendendo este mal, vá libertando, Senhor. Vá cuidando, Senhor, das crianças, Senhor. Ó Jesus, dê sabedoria. Guarde, Senhor, a nossa nação, guarde o nosso país.
Visite-nos, Senhor, nesta noite. Nos dás uma paz, uma alegria no nosso coração. Abençoa a tua palavra, nos dá direção. Assim que eu te peço e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos transmitindo esta live pelo canal de bênção, pelo Brasil para Cristo, no YouTube, canal de bênção, Ministério da Palavra de Deus, pelo Instagram, @Rivanildo Leandro Lacerda, e no grupo Ministério da Palavra de Deus. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe esse ministério. Ore pela minha vida, ore por este ministério que Deus colocou no meu coração. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor, irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos trazer uma meditação da palavra de Deus rica, porque a palavra de Deus ela é rica, ela nos ensina a como viver. Se nós pudéssemos examinar as Escrituras todos os dias, irmãos, hoje eu conheço mais um pouco da palavra de Deus. Eu não conheço muito, eu conheço pouco. Mas Deus tem me ensinado a buscar Ele na palavra. Deus tem me ensinado a andar na sua presença. Porque tudo vem dEle, para Ele. Irmãos, nós não somos nada. Aquele que queira ser grande se torne menor. João Batista disse: eu sou o menor da casa do Senhor. Eu sou o menor dos menores da casa do Senhor, irmãos. Ore pela minha vida e pela minha saúde. Hoje eu tive uma pressão baixa, e eu vou lhe dizer, eu dormi o dia quase todo. Pode ver que meu cabelo está um pouco desajeitado, não porque eu dormi muito mesmo. Tive uma pressão um pouco baixa hoje, mas Jesus, Ele tem cuidado de mim, irmãos. Ele cuida de você também. Ele cuida nos mínimos detalhes da nossa vida. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, irmãos, a nossa vida não nos pertence mais. Quem dirige a nossa vida é Jesus. Deixe Deus dirigir a sua vida. Diga sim para Jesus nesta noite. Jesus, dirija a minha vida, dirija a minha família, dirija meu filho, guarde ele, cobre ele com teu sangue. Nós devemos colocar a nossa vida nas mãos de Jesus. E aí, meus irmãos, Jesus tem a maneira de trabalhar na nossa vida. Vamos meditar aqui no Salmo 103, que fala sobre as misericórdias de Deus. Porque as misericórdias de Deus, irmãos, é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é grande na tua vida e na minha vida. A misericórdia de Deus tem alcançado a minha vida, e eu creio que ela tem alcançado a tua vida também. Amados irmãos, o versículo 1, número 1, porque Salmos não é capítulo, mas eu gosto de falar sempre como capítulo. Se você tem a sua palavra aí, uma Bíblia sagrada, abra e nos acompanhe a palavra, aprenda a palavra, busque a palavra, exerça a confiança no Senhor através da palavra e peça discernimento a Deus, que Deus te ensina. Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Bendigo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, eu bendigo o seu santo nome. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida. Ele diz aqui: todos os benefícios expressam a graça e a misericórdia do Senhor. Cada membro da congregação incentiva a si mesmo a bendizer o Senhor, ou seja, a falar bem dele por causa da sua generosidade. Jesus é generoso com a nossa vida, Ele cuida da gente, Ele cuida de nós. E Ele diz aqui: por isso não se esquecer de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça dos benefícios que Deus tem feito em tua vida. É um passo crucial para bendizer o Senhor, e o corpo do santo lista esse benefício a fim de trazer cada cantor a uma gratidão maravilhosa. Irmãos, a gente tem que ser grato a Deus
por uma água que nós bebemos, pelo suco que nós bebemos, pelo ar que nós respiramos, pela vida que Deus tem te dado, pela abastança que Deus tem guardado a tua família. Seja grato a Deus pelo teu trabalho, seja grato a Deus pelo teu patrão, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em tua vida. E ele diz no versículo 2, no versículo A, lá no Salmo 104, versículo 1, diz assim: bendigo minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és grandioso. Deus é grandioso, irmãos. Deus é maravilhoso no meio do seu povo. Deus é grande na sua vida. Deus tem cuidado da gente. Deus tem cuidado da nossa vida. Nós devemos ser gratos a Deus pelos nossos filhos. Nós devemos ser gratos a Deus pelas bênçãos de nossos filhos. Tem pessoas que não têm cuidado com sua língua e muitas vezes amaldiçoa seu lar, sem entendimento, sem conhecimento, e termina falando palavras torpes, palavras sem sabedoria. Seja uma mulher virtuosa no seu lar, seja uma mulher sábia no seu lar, seja um homem sábio na sua vida. Seja tardio em falar e mais em escutar. E ele diz assim: bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Deus não esquece de ti, Deus não esquece de mim. Nós devemos ser grato a Deus pela noite que chegou, pela luz que nós pagamos, pela água que nós bebemos, que nós pagamos. Ser gratos ao Senhor pela nossa feira. Eu estava dizendo aqui à minha irmã que quando você fizer sua feira, coloque suas mãos, agradecendo a Deus esta maravilha que Deus tem feito em tua vida. Porque tem muitos que querem ter uma feira boa dentro da sua casa, mas não tem condição. Sabe por quê, irmãos? Porque nós devemos ser gratos a Deus. O homem muitas vezes é ingrato com Jesus. E ele disse aqui: os benefícios, todos os benefícios expressam a graça e a misericórdia do Senhor. No versículo 4, 8, 11 e 17, como quando Deus explicou seu próprio nome em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. Eles incluem a experiência pessoal e comunal do perdão de Deus e seu cuidado constante em nossas vidas. Deus, ele tem cuidado de nós. Ele diz no versículo 3, ele é quem perdoa as nossas iniquidades, irmãos. O Senhor, ele perdoa nossas falhas, porque nós somos pecadores, nós somos errantes, nós somos falhos, e Jesus, ele perdoa. Ele perdoa as tuas falhas, Ele conhece as tuas falhas, Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece o que tu precisa, Ele conhece tudo aquilo que você tem pedido a Ele. Ele perdoa nossas iniquidades, as nossas falhas. Ele diz aqui lá no Salmo 130, versículo 8. Salmo 130, versículo 8. Ele diz aqui, irmãos: ele é quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Ele é quem guarda, Senhor, a nossa vida, o nosso país, a nossa cidade. Ore pelo seu prefeito, ore pela sua cidade, ore pela sua rua. Ore para que Deus chegue com socorro na sua vida. Sabe qual é o segredo para Jesus te abençoar? Faça essa intimidade com Deus. Ore pela manhã, meio-dia, à tarde, à noite e pela madrugada. Começa a ter uma intimidade com Deus. Começa a conversar com Deus as suas necessidades. Porque Deus,
Ele apaga nossas transgressões, Ele apaga nossas falhas. Quando a gente aceita Jesus, o mundo que passou não pertence mais a gente. Nós temos um novo mundo, uma nova história. Ele muda nosso nome, Ele muda nossa maneira de viver, maneira de pensar, maneira de agir. Ele diz no versículo 4, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Ele é quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. Ele é quem enche de bens a nossa vida. Tem coisas na nossa vida que nós não entendemos. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente não entende como Deus trabalha. Deus, Ele trabalha, Ele zela pelas nossas vidas. Se tem alguém te preparando para fazer mal a ti, Jesus, Ele conhece os corações dos homens e Ele chega lá com proteção para a tua vida. Você muitas vezes nem percebe o cuidado de Deus, mas Ele tem cuidado de ti. Ele diz, Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a de águia. Lá em Êxodo, capítulo Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Jesus, Ele cuida, irmãos, de todos nós. Jesus, Ele é amoroso, Ele é compassivo. 40, versículo 31. Ele diz assim, irmãos: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Confiar no Senhor, irmãos, é saber que Ele tem cuidado de ti. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele tem renovado as tuas forças. Ele tem renovado a tua esperança. Ele tem renovado a presença dele em tua vida. Ele tem te renovado, Ele tem renovado as promessas que Ele tem feito a ti. Ele vai realizar, irmãos, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Irmãos, quando a gente está com o Senhor, Ele cuida de nós, Ele cuida da gente. Ele diz aqui, amados irmãos, normalmente se refere à cura de alguma doença física, mas também pode ser usado como uma metáfora para a restauração moral e espiritual da vida. Quando ele fala que Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem cura todas as nossas feridas. Pode ser também que Jesus está te curando espiritualmente. Jesus está mudando a tua vida. Jesus, Ele quer transformar o teu ser. Jesus, Ele é médico. Ele é excelente em tudo aquilo que faz. Esta cura pode ser uma cura física, mas pode ser uma cura espiritual. Ele diz aqui também, irmãos, Isaías capítulo 6, versículo 10. Isaías capítulo 6, versículo 10. Ele diz assim, irmãos: torne insensíveis o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados. Jesus estava dizendo para o povo de Israel que eles se afastassem do mal, que eles não praticassem, que ele fechasse seus olhos para a iniquidade, que ele fechasse seus ouvidos e que eles se convertessem
e sejam curados. Jesus, ele é quem cura, irmãos. Aqui está falando da cura espiritual, irmãos. Eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Deus está aqui no meio de nós. Deus está aqui falando contigo nesta noite. E ele diz aqui também, irmãos, tem muitos versículos. Ele fala lá em Isaías 53, versículo 5 também. Vamos ver mais essa referência aqui. 53, versículo 5. Ele fala aqui, irmãos: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Jesus, ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida. Ele foi aqui, como diz a palavra, esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele foi transpassado, irmãos. Ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus, ele apanhou de chicote. Jesus foi colocado um coroa de espinho pela minha vida e pela tua vida. Então Jesus está falando para ti nesta noite: não se afaste de mim. Eu tenho cuidado de ti nos mínimos detalhes. Eu tenho cuidado, eu tenho te sustentado, eu tenho te dado vida, eu tenho enxergado em ti, eu tenho renovado as tuas forças, como diz a tua palavra. Amados irmãos, continuando aqui o texto, diz assim: com perdoa o uso da metáforico, pode ser a intenção que assim as iniquidades são como enfermidades que enfraquecem e corrompe a misericórdia do Senhor, que afasta esse sentimento, refletem a própria experiência de Davi com o perdão de Deus. Davi falhou diante de Deus. Davi pecou. Davi premeditou um crime. Davi premeditou um crime hediondo, mas ele se arrependeu. Deus perdoou a sua iniquidade, Deus perdoou a sua falha. Não se preocupe como você esteja, não se preocupe da maneira que você vive. Eu estou dizendo nesta noite que Jesus perdoa as tuas iniquidades, Jesus perdoa tudo aquilo que você praticou, que você tem feito, que tem desagradado a Deus, porque ele morreu na cruz, ele foi transpassado, ele foi esmagado pela minha vida e pela tua vida. Ele diz aqui também, amados irmãos, do versículo 4 e 5, ele diz assim: este versículo fala da constante cuidado de provisão de Deus. Ele redime, ele é provedor. Deus, ele é provedor, irmãos. Eu já dei um exemplo aqui, que quando eu me casei, eu passei um processo difícil, alguns meses, muito apertado, muito necessitado, porque nós temos que dar exemplo nosso, irmãos. E eu passei muitos dias, eu e minha ex-mulher, comendo uma sopinha que vende no supermercado. A gente só tinha sopinha e água na geladeira. Mas Jesus, ele chegou com provisão na nossa vida. Jesus, ele chegou com socorro na nossa vida. Jesus sabia das nossas necessidades. Porque muitas vezes, irmãos, eu morava de frente uma irmã, minha mãe morava próxima a mim, eu tinha irmãos que moravam próximo a mim. Mas tem coisas, irmãos, que é que Deus que faz, não é Deus não dá a glória dele a ninguém. Muitas vezes a gente fica envergonhado de pedir uma ajuda a um parente. Mas eu quero te dizer que a provisão, Deus vai chegar na tua vida. Descanse no Senhor. Teus filhos estão na mão do Senhor, a tua casa está nas mãos do Senhor, o teu esposo, o teu marido, tua esposa está nas mãos do Senhor. Descanse no Senhor. Ele diz aqui, irmãos, veja Isaías capítulo 1, 24 a 28. Vamos voltar aqui para Isaías. Isaías capítulo 1, 24 a 28.
Ele diz assim: por isso o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel diz: acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com a potassa, e tirando de você todo metal impuro. Eu lhe darei juízes como você tinha antigamente, e conselheiros como o princípio. Depois disso você será chamada cidade da justiça, cidade fiel. Deus ia tirar toda a imundícia que havia em Jerusalém. E aí haver justiça naquele lugar. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependerem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. Os que deixarem o Senhor perecerão. Aqueles que deixam o Senhor perecem, irmãos. Aqueles que abandonam Jesus, eles perecem, irmãos. Assim é o recado que Deus está nos dando nesta noite. Ele diz aqui, amados irmãos, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Irmão, você está vendo aquelas pessoas que estão ali na rua, todos eles têm uma história, todos eles têm uma vida, todos eles têm um passado, todos eles têm uma história para contar. Amados irmãos, nós devemos ter cuidado para não julgar ninguém, nem mesmo aquelas pessoas que estão ali até bebendo, entregando as suas mágoas na bebida. Porque, irmãos, você não sabe o que Deus tem na vida delas. Olha o que Jesus diz aqui: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Deus, ele julga, irmãos, aqueles que estão sendo oprimidos, aqueles que estão sendo maltratados, como aconteceu com aquela mulher ali em Minas Gerais, que estava ali exilada, presa, estava ali como uma escrava, irmãos. Mas Jesus chegou e libertou aquela mulher. Tudo tem um tempo na nossa vida. Ele diz aqui: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. O Senhor é bondoso. Confie no Senhor. Creia que aquilo que você imagina impossível, Deus realiza nas nossas vidas. Deus, ele cuida, irmãos. Deus, ele cuida da gente. Deus, ele cuida da nossa saúde. Ele diz aqui, lá em Êxodo capítulo 34, versículo 6. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Vamos ver aqui um texto da palavra de Deus que Moisés escreveu. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Amém, André, eu creio, irmã. É forte mesmo, é uma palavra forte. 34, versículo 6, ele diz assim: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Deus, ele é grande, irmãos, em misericórdia. Entregue teus filhos na mão de Jesus. Comece a colocar seu lar na mão de Jesus. Comece a orar no seu lar, na sua casa. Repreenda o mal, a fúria do inimigo. Irmãos, nós precisamos nos avivar em Cristo Jesus. Nós temos que voltar a crer na grandeza de Deus, na misericórdia de Deus. Irmãos, Deus, ele é bondoso, ele é compassivo, ele é grandioso, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Jesus, ele cuida de todos nós. Jesus, ele tem cuidado da igreja. Você que está afastado do Senhor, volte para ele com pressa. Ele diz aqui, amados irmãos: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Irmãos, pode ter certeza que a ira de Deus, quando Natan chegou ali para Davi,
e contou aquela situação de um homem que tinha praticado aquele mal, que Davi disse assim: este homem é digno de morte. Davi disse, aí Natã, o profeta Natã disse: este homem é você, rei, que praticou este mal. Irmãos, na mesma hora Davi, então Jesus, ele teve misericórdia de Davi, porque Davi era um homem grandioso, era um homem temente a Deus, era um homem que tinha uma intimidade com Deus muito grande, mas ele foi falho naquele momento, e ele pagou um preço alto, irmãos. As nossas transgressões têm causas, irmãos. Não se preocupe, mas Deus está cuidando de nós. Mas tudo aquilo que a gente transgride nas leis, nós temos consequências. Embora a gente esteja na presença do Senhor, nós temos as consequências daquilo que a gente pratica, seja boa, seja mal. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe, irmãos. Aquilo que a gente imagina para os outros, desejando mal aos outros, cai sobre as nossas vidas. Cuidado com o coração de rancor, cuidado com o coração magoado, cuidado com aquilo que você deseja para o seu próximo, porque aquilo que você deseja pode cair sobre a tua vida, porque Deus conhece tudo. Ele diz assim, irmãos: não nos trata segundo os nossos pecados. Jesus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Irmãos, nós não somos dignos de nada de Jesus. Sabe por quê? Porque nós não merecemos nada, irmãos. Olha o que é que diz aqui a palavra: não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não nos trata, porque se ele fosse tratar, irmãos, não tinha crente aqui na terra, porque nós somos falhos. Não tinha homem aqui mais na terra. Não existia mais humanidade, irmãos. Porque Deus, ele é gracioso, ele é misericordioso. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ele fala aqui, irmãos, deixa eu ver o texto aqui que ele fala. Em Esdras capítulo 9, versículo 3. Esdras capítulo 9, versículo 3. Eu nunca trouxe nenhuma palavra sobre Esdras. Um dia eu vou trazer uma palavra aqui sobre Esdras. Esdras capítulo 9, versículo 13. Versículo 13. Ele diz assim, irmãos: depois de tudo que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, o nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos, as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Esdras estava falando sobre o remanescente que voltaram do Egito, que voltaram da Babilônia, que foram levados cativos. Esdras estava dizendo aqui: Deus, depois de tudo que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades. Jesus, ele faz muito menos, irmãos. Ele não olha muitas vezes, ele vê as nossas falhas, ele vê os nossos erros, mas Deus, ele é passivo, ele é compassivo, ele é benigno. Jesus, ele sabe trabalhar na nossa vida para mudar a nossa história. Amados irmãos, no capítulo 103, versículo 7, seus caminhos, o caráter de Deus que dirige seus atos. Êxodo 33, 3, seus feitos, esses revelam seu compromisso duradouro com o seu povo, ou seja,
expressam caminhos de Deus, os feitos também podem ser interpretados como atos. Deus, ele cuida. A lista de benefícios muda uma análise de como Deus lidou com o seu povo, como em tudo, apesar das suas muitas provocações. A chave está no versículo 8, os termos nós, a nossa, refere-se ao povo, e o versículo informa especialmente os que temem ao Senhor. Irmãos, o temor ao Senhor é o princípio de tudo. Amados irmãos, quando a gente deixa de praticar algum erro e vem no nosso coração, isso aí é pecado. Irmãos, é porque nós temos temor a Deus. Irmãos, eu tenho um temor tão grande a Deus que você nem imagina. Eu tenho um temor tão grande a Deus que você não pode imaginar. Irmãos, porque nós devemos ter temor ao Senhor, porque é o princípio, irmãos, da nossa sabedoria. Através do temor ao Senhor, Ele nos livra de muitas coisas. Amados irmãos, ele diz aqui no versículo 8, o Senhor é compassivo, bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Isso não quer dizer que Jesus não se ira sim. Tem coisas que Deus permite em nossas vidas para nos trazer de volta para o caminho dele. Quando a ovelha está se perdendo no caminho, Jesus, ele aperta, Deus aperta o cerco, Deus aperta a nossa vida. Olha o que ele está fazendo com o mundo, irmãos. Ele está apertando, olha, para que nós nos arrependamos e nós voltamos para o primeiro amor, que é Cristo. Muitas pessoas hoje têm perdido o temor ao Senhor, não têm acreditado mais que Ele vai voltar. Não tem pessoas que dizem que o castigo vai ser aqui na terra. É não, irmãos, é não. Leia a Bíblia. Muitos têm apostatado, têm deixado a sua fé, não têm mais acreditado, esfriado, irmãos. Tem muitos que têm deixado o caminho do Senhor. Amados irmãos, nós devemos estar constantes, firmes na presença do Senhor, porque o inimigo, ele trabalha para nos enfraquecer, para nos deixar fraco. Você acredita que tem dia que eu não tenho nem coragem de vir aqui fazer nada para Jesus? Sabe por quê, irmãos? Que o inimigo, ele coloca a seta para a doença. Irmãos, hoje eu acordei cedo, porque eu acordo cedo. Eu posso ir dormir tarde, mas eu acordo cedo. Mas hoje eu passei o dia dormindo, irmãos. Uma fraqueza, uma falta de ânimo, uma falta de força. Mas, irmãos, isso é o inimigo querendo tragar a nossa vontade de fazer a obra do Senhor. Porque eu sei que Jesus tem falado através destas lives. Jesus tem falado com a igreja de Deus. Jesus tem falado com tua vida. Ele diz aqui no versículo 11... Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem, irmãos. É grande a sua misericórdia para que os temes, para que os que temem a Ele. Irmãos, quando o crente deixa de temer a Deus, o homem deixa de temer a Deus. Quando eu falo homem, já é generalizado homem e mulher. Irmãos, esta pessoa está indo para o precipício. Mas eu quero te dizer nesta noite, porque esta palavra de Deus tem direção. Eu quero te dizer, você que está nos ouvindo ou vai nos ouvir, coloque Deus como prioridade do seu lar e da sua vida, do seu trabalho, da sua empresa, dos seus negócios. Coloque Jesus em primeiro lugar. Não troque Jesus por nada. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para que os temes, para aqueles que o temem. Estes são três comparações para a bondade de Deus para com o seu povo, para mostrar a sua abundância. Versículo 11 que eu li agora, 36, versículo 5. Eu acredito que é do livro de Salmos, 36, versículo 5. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus e a sua fidelidade vai até as nuvens.
Jesus, ele cuida sempre. Ele cuida da tua vida. Ele diz assim também, irmãos, lá em Salmo, aqui no versículo 103, versículo 12, ele diz assim: quanto ao Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Você já viu como é que faz Jesus? Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Deus, ele afasta de nós as nossas transgressões. Deus conhece o teu limite, conhece as tuas falhas. Deus conhece as minhas falhas. Deus conhece os meus pensamentos. Deus conhece tudo, irmãos. Não deixe que o inimigo destrua a tua intimidade com Deus. Deus é um pai para seu povo como em tudo, como um todo. Êxodo capítulo 4, 22 a 23. Ele diz assim, irmãos: diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: deixe o meu filho ir para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho primogênito. Estando Moisés no caminho numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepulso do seu filho e com ele tocou os pés. E Moisés, ele disse: sem dúvida, você é para mim o marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vá encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais ele havia enviado. Deus estava dizendo a Moisés tudo aquilo que ele ia fazer se Faraó não permitisse que o povo dele fosse embora. Porque Deus trata a gente como filho, irmãos. Deus, ele trata você como filho. Jesus, ele te ama, ele me ama. Jesus, ele ama teus filhos, irmãos. Muitas vezes os nossos filhos desviam do caminho, irmãos. Muitas vezes é culpa nossa, irmãos, porque nós não soubemos ensinar os nossos filhos. Mas nós temos joelhos, irmãos. Você tem joelho, não tem? Dobre o joelho na sua casa e ore pelo seu lar e pela sua família. E creia que Deus vai restaurar o teu lar, a tua família. Deus vai chegar com milagre. Deus vai afastar de ti as transgressões. Deus nem se lembra das tuas falhas, porque Ele é compassivo, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece de que os temem. Irmãos, Deus nos trata como filhos. Eu já lhe disse isso. Ele te ama, Ele te quer bem. O temor do Senhor é o princípio de tudo. Ele diz aqui, irmãos, como um pai se compadece do filho, de seus filhos, assim o Senhor se compadece de que os temes, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece a tua capacidade, a minha capacidade. Nós somos barro, nós somos pó e Ele é o oleiro. Mas Deus, Ele nos ajuda a suportar, a cuidar. Deus cuida de ti no mínimos detalhes. Deus cuida da minha vida. Desde criança, Deus tem cuidado de mim. Deus tem me livrado. Irmãos, eu não era para estar aqui falando de Jesus. Era para eu estar na sepultura há muitos anos, irmãos. Mas Deus, Ele tem guardado a minha vida. Ele tem guardado a minha escritura. Ele tem guardado este barro, irmãos, para trazer uma mensagem da palavra de Deus para vocês. Ele diz aqui, irmãos, em Malaquias capítulo 3, versículo 17.
Malaquias capítulo 3, versículo 17, ele diz aqui, irmãos: eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Deus, ele cuida, irmãos, ele poupa você. Muitas vezes a gente está aflito, em dificuldade, e de repente chega uma provisão de Deus. Muitas vezes a gente está com o nosso armário vazio, a gente está sem um pão para dar um café a nossos filhos, mas Jesus, ele chega com a provisão. Muitas vezes a nossa empresa está passando por dificuldade, mas Jesus, ele abre um caminho, ele abre uma porta, irmãos. Amados irmãos, ele abre porta onde não tem parede. Eu nunca entendi isso, irmãos. Jesus um dia fez esse milagre na minha vida. Ele abriu uma porta onde não existia nem a parede, irmãos. Você crê nisso aí? Jesus, ele faz, irmãos. Ele abre porta onde não tem parede para abençoar o seu povo. Deus, ele cuida. Deus, ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado da minha vida, ele tem cuidado da minha saúde, ele tem cuidado da minha família, ele tem cuidado do meu filho, e ele tem feito isso no teu lar também. Andréa, os teus filhos estão na mão de Deus. Descansa, Andréa. Eles pertencem a Jesus. Descansa, deixa Deus trabalhar, Andréa. Aguarde o que Deus vai fazer. Você que tem um filho que está nas drogas, como uma serva de Deus pediu oração para um rapaz chamado Vitor Felipe. Eu nunca tirei o nome desse rapaz da minha mente. Irmãos, e eu creio que Jesus está fazendo uma obra na vida deste homem. Eu não conheço ele, não sei onde ele mora, não sei onde ele vive, mas a mãe dele pediu socorro pela vida desse jovem. E eu creio que Jesus, ele está fazendo uma grande obra na vida deste homem. Irmãos, Deus tem um propósito na vida de nós, de todos nós. O inimigo, ele quer nos tragar, nos destruir, mas Jesus, ele veio para nos dar vida. E ele diz, amados irmãos, vamos concluir já. Ele diz, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Jesus, ele conhece o nosso limite. Amados irmãos, quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ela floresce, mas soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva. Salmo 90, versículo 5, irmãos. Salmo 90, versículo 5. Tu os arrastas nas torrentes, são como sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada ela viceja e floresce, à tarde ela murcha e seca. Você já percebeu quando você sai de madrugada assim? As flores estão tudo molhadinha com aquela relva, com aquele sereno da noite, da madrugada. Ali ela floresce. Quando amanhece o dia, que o sol bate, ela murcha, ela morre. Irmãos, assim é o homem, irmãos. Olha como Jesus colocou aqui. Quanto ao ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ela floresce, mas soprando nela o vento desaparece e não conhecerá. Daí em diante o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, irmãos. O cântico alcança o seu clímax aqui em meio à brevidade da vida. A vida da gente é breve, irmãos. A vida da gente é como a relva, ela é passageira, ela passa de repente. Por isso que nós não podemos perder tempo sem Jesus.
Não perca um minuto da sua vida sem falar do amor de Jesus por a sua vida. Assim a vida do homem é passageira, irmãos. Jesus está dizendo, quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ela floresce, mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Sabe por quê? Porque o tempo é passageiro. O tempo das nossas vidas passa rápido. Ontem eu fui criança, já fui adolescente, já estou na vida adulta, amanhã eu sou velho, amanhã eu sou idoso, e chega a morte nos leva, irmãos. Nós devemos estar preparados para este dia, nós devemos estar preparados dia a dia, como diz aqui o texto. A brevidade da vida humana, versículos 15 e 16. A misericórdia do Senhor para com o seu servo fiel é eterna. Porque esta vida é passageira, irmãos. Eterna é porque quando a gente morrer aqui, nós vamos para junto do seio de Abraão. Nós vamos estar aguardando ali a chegada do Cristo. E quando ele voltar, primeiro ressuscitarão os mortos, irmãos. Primeiro vai ressuscitar os mortos, aqueles que morreram com Cristo. O nosso tempo é passageiro, mas ele diz aqui, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Ele diz sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Irmãos, quando a gente vive numa vida com Cristo, Jesus ele cuida dos nossos filhos. Os nossos filhos podem até passar no Egito, podem até passar um tempo no mundo, mas ele vai voltar. Ele vai voltar para o redil, irmãos. Os nossos filhos são herança de Jesus. Os nossos filhos são herança de Cristo, irmãos. E o inimigo não vai prevalecer sobre a vida dele. O inimigo não prevalece sobre a vida do meu filho. O inimigo não vai prevalecer sobre a vida da tua família, dos teus filhos. Está derrotado em nome do sangue de Jesus. Ele diz aqui, para com os que guardam a sua aliança e para com os que lembram dos seus preceitos e cumprem. Você tem guardado a aliança com Deus? Você tem cumprido a aliança com Jesus? Porque quando a gente cumpre esta aliança, ele cuida de nós. Ele cuida da nossa descendência, ele cuida das nossas gerações. Ele cuida dos nossos netos, bisnetos, tataranetos, porque ele cuida, irmãos. Amados irmãos, a promessa que Deus fez à minha mãe, ele tem cumprido. Ele tem cumprido, irmãos. E aquele que ainda está distante de Jesus, ele vai voltar para o amor de Jesus. Jesus, ele tem cumprido a promessa na vida da minha mãe. A promessa da vida da minha mãe chegou a todos nós. E nossos filhos, ou seja, os netos da minha mãe, já estão colhendo os frutos de Cristo. E os bisnetos da minha mãe e do meu pai, já estão também colhendo os frutos na presença do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É a aliança que Jesus fez com minha mãe. A minha mãe guardou os preceitos e cumpriu diante de Deus. Aqui ele fala em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Eu vou ler só um versículo porque tem muito texto aqui. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Ele diz assim, irmãos: portanto saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus, ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Não se preocupe com o futuro dos seus filhos, guarda a aliança com Jesus, cumpra os mandamentos dele, não se afaste dele, porque Jesus ele vai cuidar dos teus filhos. A promessa vai gerar gerações, vai gerar filhos temente a Deus. Através da tua vida vai gerar filhos temente a Deus,
Por isso, amados irmãos, que nós devemos ter essa aliança com Jesus. Ele diz no versículo 19: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendiga o Senhor nos seus anjos, valorosos com poder, que executam as suas obras, as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma ao Senhor. Irmãos, este texto da palavra de Deus, você deve ler ele no mínimo uma vez por mês, e no máximo umas 4 vezes por mês, toda semana. Irmãos, esse texto nos ensina como devemos ter uma vida santa diante de Deus. Um dia eu vou trazer aqui um texto sobre santidade, irmãos. Como um crente deve ser santo, ter uma vida santa diante de Deus. Amados irmãos, este foi o texto que Deus colocou no meu coração, para que você guarde os mandamentos do Senhor, guarde a aliança que Deus fez na sua vida. Amados irmãos, Deus fez uma aliança com minha mãe. Amém, Erivânia Maria. Deus abençoe seu lar e sua família. Peço oração pela minha saúde e todas as famílias que estão precisando neste momento tão difícil que estamos passando. Só Jesus para nos ajudar, em nome de Jesus. Amém, Erivânia Maria. Deus abençoe a sua vida e vamos orar pelas famílias, pelos lares, pelos filhos. Irmãos, ore pelos seus filhos, ore pelo seu lar, porque a sua descendência, como diz lá em Deuteronômio 7, versículo 9, irmãos, a sua geração até 1000 anos serão abençoadas diante de Deus. Deus não deixou essa terra para ninguém passar dificuldade, não. Deus não deixou ninguém para sofrer, não. Sabe o que é isso, irmãos? É a desobediência causa estrago na nossa vida. Irmãos, a desobediência, o afastamento de Cristo nos leva ao pecado, a perecer diante de Deus. Mas Jesus diz aqui: mas soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Irmãos, depois desta vida passageira nossa, nós vamos prestar conta a Deus. E aquilo que você semear nesta terra, seus filhos vão colher, sua geração vai colher, teus netos vão colher, teus bisnetos vão colher, porque é a promessa de Deus, irmãos, para a nossa vida. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito no teu lar. Depois de listar todos esses benefícios, o Salmo volta a instar várias criaturas a bendizer ao Senhor, ecoando os versículos 1 e 2. A referência vai além da alma individual para incluir os anjos e valorosos em poder, versículos 20 e 21, e até mesmo a criação física, todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. A abundante bondade e a misericórdia que as obras de Deus revelam, compelem seu povo a chamar os anjos e toda a natureza, versículo 19, versículo 1, e a se unir em alma e a bendizer o Senhor com uma profunda apreciação de quanto louvor e adoração nós devemos dar a Jesus. Que fazem a sua vontade. Jesus evoca isso em Mateus capítulo 6, versículo 10, ao ensinar seus seguidores a orar para que a vontade de Deus seja feita com a mesma pronta obediência mostrada pelos anjos no céu. Vamos ler esse texto aqui, Mateus capítulo 6, versículo 10, para nós concluirmos, irmãos.
Ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, seja feita a vontade de Deus na tua vida, na minha vida. Eu vou ler aqui esse texto todo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Jesus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Não se afaste dessa aliança com Jesus nunca. Pai do Senhor, Maria do Carmo, Pai do Senhor, Erivânia, Kiliane, não se afaste da presença de Deus, jamais. Está difícil, está passando prova, mas Jesus está contigo. Sem Jesus é mais difícil, viu, irmãos? Pai Celestial, estamos aqui na tua presença, Senhor, para te agradecer por tudo aquilo que tu tem feito, Senhor, pelas tuas maravilhas, pelas tuas bondades, pelas tuas misericórdias, Senhor, que tem alcançado os nossos corações. Abençoa as famílias, abençoa o nosso país, nosso Brasil. Repreenda esta pandemia, Senhor. Dê vitória à tua igreja, dê vitória ao teu povo. Chegue com socorro, Senhor, na vida da tua geração. Guarde, Senhor, cada família, cada lar nesta noite. Todos os ouvintes da tua palavra. Senhor, visite seus lares, visite suas famílias, visite Josilene, seu lar, visite aquela tua serva que pediu oração pelos teus filhos, visite Vitor Felipe, repreenda o mal, liberta ele do vício das drogas, liberta Jonathan, o filho da tua serva, liberta todos os adolescentes e jovens que estão se viciando neste mal, Senhor. Entre com providência, Senhor. Liberta aqueles que vendem as drogas, liberta aqueles traficantes, Senhor. Pai, tu és grandioso, tu és misericordioso, tu és grandioso nas nossas vidas. Visite, Senhor, cada lar, cada família, cada criança, cada jovem, cada adolescente. Dê livramento da pedofilia, dê livramento às crianças dos pedófilos, Senhor. Dê livramento às crianças de serem raptadas, Pai. Quantas crianças, quantos adolescentes são raptados. Senhor, visita, Senhor, aquelas mães que estão chorando com seus filhos, que estão sofrendo por alguma situação da sua família. Visite, chegue com milagre, com providência, abre porta de emprego, Senhor. Senhor, muitos estados brasileiros estão fechando novamente, Senhor. Pai, cuida da gente, cuida de nós, Senhor. Senhor, tu sabe de tudo, cuida das nossas contas, dos nossos problemas, cuida das nossas empresas, cuida dos nossos comerciantes, cuida das nossas indústrias, Senhor. Cuida, Senhor, do menor comerciante que tiver, daquele maior, Senhor. Cuida, Senhor. Abençoa a África, Senhor, abençoa aquele país, abençoa aquele ministério da tua serva que está ali naquele lugar. Senhor, visita aquelas vidas que muitos têm morrido de fome, Pai. Muitos têm sofrido naquele lugar, Pai. Ajuda a obra missionária das tuas servas, Senhor, pastora Rosinete, e de todos aqueles que fazem a obra missionária, Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe teus filhos, visite os pastores obreiros da tua casa, visite nosso país, repreenda este mal, visite nossas autoridades. Senhor, que o nosso presidente compre essas vacinas, Senhor. Nos ajude, Pai, que esses idosos possam terminar as vacinas até os 70, 60 anos, alcance eles, Senhor.
Ó Senhor, cuida dos teus filhos, guarde eles, dê uma noite de paz, abençoa teus servos nesta noite. Senhor, nos ajudas a andar na tua direção, perdoa nossas falhas e nos guarda, Senhor. Assim eu já te peço e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus, fiquem com Cristo. Visite Luciana Pivato, Senhor. Visite a tua filha, dê saúde a ela, abre porta de emprego, Jesus. É porque é muita gente, Senhor. Muitas vezes a gente esquece, mas nós estamos orando por todos, Pai. Visita o caderno de oração, Senhor. Senhor, aguarde os teus filhos que estão ali escritos no caderno de oração. Aqueles que precisam de libertação, liberte, Senhor. Aqueles que precisam de cura, cura, Jesus. Aqueles que precisam de uma provisão, chega com provisão, Pai. Senhor, coloca o nome deles escrito no nome da vida. Eu não sei se tem alguém aqui hoje para Jesus. Se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite. Se tem alguém que está afastado do Senhor. Se queira voltar para Jesus. Se tiver alguém para Jesus nesta noite, diga: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E nós vamos orar por você. Nós estamos orando por você. Coloque seu nome. Coloque o nome dos seus filhos. Coloque o nome de tudo aquilo que você quer oração, que Deus vai chegar com providência. Josilene disse ontem a mim, lá no canal de bênção, que Deus começou a agir no meio da sua família. Irmãos, quando a gente ora, Jesus ele chega com socorro, ele chega com providência, Jesus ele chega com livramento. Irmãos, Jesus ele tem cuidado de ti. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Tem alguém que está afastado dos caminhos de Jesus? Volte com pressa para Jesus. Que Deus te abençoe. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para trazer mais uma meditação da palavra de Deus. Deus visite a irmã Andréa, Keliane, visite todos os teus filhos que entraram aqui na live, visite a Ângela Santos, abençoe tua filha, Erivânia Maria, Maria do Carmo, visite, Senhor, teus filhos, Kiliane, visite todos aqueles que entraram aqui, visite Rocival, meu irmão, visite meus irmãos que estão ouvindo esta live, visite este lar que eu aqui estou, guarde, Senhor, este lar, acampe anjos, coloque espada de fogo, Jesus, que nenhum mal possa suceder neste lar. Dê saúde, Senhor, a minha irmã, dê saúde ao teu povo. Assim eu já te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Orem pela minha vida, viu? Amanhã estaremos aqui em nome de Jesus. Eliane, me perdoe, ontem foi mesmo, eu vi o áudio, nós ficamos conversando aqui, é porque tem um período aqui, a gente desliga, mas muitas vezes não encerra totalmente. Obrigado por me avisar.